Muito bem, então eu ativei aqui meu módulo do Pet Auto, voltei aqui para o meu site, vou adicionar um conteúdo, vou adicionar aqui um artigo, vamos adicionar uma página básica. Então eu vou botar aqui sobre o curso e aí depois vou colocar alguma informação sobre. E lá embaixo tem configurações de menu, eu vou inserir essa página no menu principal mesmo, salvar. E se você perceber, apareceu aqui content barra sobre o curso. Ele pegou o título da minha página e colocou no endereço do meu page. Eu vou editar aqui e vou ver aqui a configurações de endereço. E aí você vê que ele tem aqui, ó, Generate Automatic URL Alias. E ele tem aqui o URL alternativo. Até então, eu tinha que vir aqui e escrever o URL alternativo desse cara. Se eu desmarcar aqui e salvar, vê que ele está lá, node/3, que é o sem URL alternativo. E se eu vier aqui de novo, Generate Automatic URL Alias, e salvar, e aí você vê que ele voltou ao content barra sobre o curso. Como que raio está acontecendo isso? Isso é exatamente o Pet Auto. O Pet Auto ele é um módulo que simplesmente gera o URL alternativo quando eu crio um conteúdo. Ele não gera a URL alternativa de fato, ele gera o nome que está ali. Quem gera o URL alternativo é o módulo Pet. Por isso que o módulo Pet Auto ele depende do módulo Pet do sistema. Porque ele vai simplesmente fazer com a tarefa como se você tivesse escrito alguma coisa ali. E é basicamente assim que os módulos do Drupal funcionam. Eles vão se completando. Para configurar o comportamento do Pet Auto, eu venho aqui em configurações, URL alternativas, e aí eu tenho aqui minhas duas URLs alternativas que eu tenho. Eu tenho aqui o meu Fale Conosco, que a gente criou anteriormente no curso, e essa aqui ele acabou de criar. Você vê que isso aqui é uma URL alternativa como a que eu criei manualmente. E eu posso editar, apagar, fazer o que eu quiser com ela. E o módulo Pet Auto, ele entrou aqui no Patterns. Isso aqui não existia antes. Isso aqui passou a existir depois que eu ativei o módulo do Pet Auto. Isso é uma das coisas boas e ruins sobre o Drupal. É boa porque quando você ativa o módulo, ele pode entrar no lugar que ele deveria estar, como se aquilo ali tivesse existido desde o início que o Drupal foi instalado. Então não vai ter uma área aqui são todos os seus módulos que você botou. Não, ele pode ir para o lugar certo, o lugar lógico dele. E ele é ruim, porque quando você está aprendendo um novo módulo, você não sabe muito bem para onde ele está indo. Porque ele pode ir para qualquer lugar do Drupal. Tá? Mas voltando aqui ao nosso módulo Pet Auto, eu tenho aqui os meus Content Pets, e aí tem Taxonomy User, que são todos os pets que ele faz. E aí você vê que ele tem aqui Content barra o Node Title, que foi exatamente o que ele pegou. Ele escreveu a palavra Content barra e o título do Node. E você pode modificar isso daqui, que é um comportamento padrão. Você tem um comportamento para artigo e o comportamento para a página básica. Então, por exemplo, para a página básica, eu quero colocar apenas o Node Title. E para o artigo, eu queria uma coisa mais complexa. Mas eu queria pegar a data do Node. E como que eu pego a data do Node? Se você perceber aqui embaixo, eu tenho esse Replacement Patterns. E quando eu clico aqui, esse cara é o token. O módulo Pet Auto ele depende também do token, porque é exatamente o token que é o módulo responsável para coletar a informação do seu site, do seu conteúdo, do usuário que está logado e tudo mais, para fornecer ao Pet Auto, para ele gerar o endereço alternativo, para ele mandar para o Pet, para ele criar esse endereço alternativo. Então, quando um outro módulo do Drupal for usar o token, é o token. Então,
essa lógica de você ir aproveitando outros módulos torna mais fácil de você aprender módulos novos no momento que você já tem mais experiência com Drupal. Então, no início, é muito comum, você tem muita dificuldade de você aprender os primeiros módulos. Vamos juntos explorar muitos módulos para exatamente dar um pouco mais de experiência a vocês de como que os módulos funcionam, como que o Drupal funciona, para permitir criar, aprender novos módulos de maneira mais fácil. Para eu colocar a data aqui, eu tenho aqui, olha, várias informações. Data corrente, página corrente, e eu tenho aqui o Node, que é a informação sobre o conteúdo. E aí eu tenho várias informações sobre o Node, como por exemplo a data de alteração e a data de criação. Opa! Data de criação. E você vê que tem mais uma setinha. E aí eu tenho formato curto, formato longo, formato médio, formato personalizado, tempo desde e timestamp puro. No formato personalizado, perceba que eu tenho documentação do PHP. Abrindo essa página aqui, ele basicamente pega o formato pela função date, que tem esses valores e dá essa opção. Vamos botar aqui em português. Então, estamos lá. Se vocês estiverem acessando essa página, provavelmente vocês vão estar vendo em português. E aí eu tenho aqui toda a documentação do date. Eu vou copiar esse rapaz daqui. Então eu tenho lá node created, custom, e eu quero pegar o ano que esse artigo foi criado. Então eu tenho aqui dia, semana, mês, ano. Aí eu tenho aqui Y minúsculo, representação do ano completa com 4, esse aqui é o maiúsculo, desculpa, com 4 dígitos, Y minúsculo, que é com 2 dígitos. Eu quero exatamente com 4 dígitos. Então, 4 dígitos, que é o Y maiúsculo. Então, copiar aqui. Aí eu vou botar um tracinho. Opa, desculpa. Tracinho. Aí eu quero o mês. E temos aqui, acredito que é o M. Representação numérica de um mês com leading zeros. Então está lá 0, 1 a 12. Ele também tem de 1 a 12. E é exatamente o M que eu quero. Então eu vou trocar o Y maiúsculo para o M. Tracinho. Eu quero o dia também. E aí eu tenho o D aqui. Você consegue ver aqui no exemplo de valores retornados. 0, 1 a 31. D. Então colar de novo. D. E aí sim eu vou botar um barra. E eu vou pegar aqui o meu node. Title. Vamos até o final. E meu node title. Então você vê que eu tenho um padrão aqui bem complexo para os meus artigos. Vou salvar. E para minha página básica eu botei só o node title. E aí eu vou ver aqui sobre o curso. E você vê que ele não modificou a URL alternativa. Isso é bom, porque se você já criou conteúdo, você modificar a URL alternativa quer dizer que aquela página deixou de existir. Tem um módulo para corrigir isso, mas o PetAuto não sabe se esse módulo está ativo ou não. Para eu atualizar essa URL, eu posso editar esse conteúdo, vir aqui em configurações de endereço, e aí eu posso marcar a caixinha de gerar automaticamente a URL, que fica desmarcada, e salvar, e ele gerou automaticamente a URL. Eu não precisaria gerar automaticamente a URL, eu posso simplesmente editar esse conteúdo e editar por mim mesmo a URL. E eu vou adicionar um outro conteúdo, artigo, meu primeiro artigo. Eu não vou colocar mais nada não, quero ver só o título mesmo. E aí você vê que ele botou aqui para mim o ano, o mês e o dia, e barra o título. E isso daí é o nosso PetAuto.